gente, tudo bem? Eu sou a Nina. Oi, gente, eu sou a Ananda. E esse é o nosso podcast de Alunos para o Mundo. Esse é o Hellcast. Então, gente, hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, nosso coordenador geral de tudo que a gente faz aqui nesse podcast, que é o professor Giovanni. A gente vai deixar ele se apresentar e depois a gente fala um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, sou Giovanni, sou professor aqui no IDP, né? Leciono as disciplinas de Introdução às Relações Internacionais, disciplinas na área de História também, História Mundial, História das Relações Internacionais, empreendedorismo social, né? E participo de alguns projetos também, tanto projetos de pesquisa quanto projetos de extensão, como é o Hellcast, né? Fico muito feliz de estar aqui como o primeiro convidado oficial do Hellcast, né? Acho que é um projeto que é muito especial, acho que para todos nós aqui e para o IDP de maneira geral. E ainda mais tendo em vista que é um projeto que teve início há mais ou menos um ano, né? Justamente na disciplina de introdução, quando cada um de vocês que estão aqui e, né, o pessoal que está ali no backstage também teve aí como atividade da disciplina de introdução, ainda no comecinho do curso, né? Primeiro semestre aqui no IDP, a produção de um podcast sobre ODS, sobre a Agenda 2030, e é muito legal ver como que uma atividade, né, de dentro ali da sala de aula rende frutos como está rendendo agora com o Hellcast. Então, fico muito feliz pelo projeto e por estar aqui com vocês para a gente poder conversar hoje, né? Então, eu sou graduado, mestre em Relações Internacionais e na reta final do doutorado também em Relações Internacionais aqui pela UNB. E tenho como foco de pesquisa, né, foco de trabalho justamente a área de segurança internacional, de política internacional e falo bastante, pesquiso bastante também, né, sobre instituições e organizações internacionais. Então, com certeza vai ser um papo muito enriquecedor que a gente vai ter aqui nessa tarde de hoje. Acho que foi por isso que a gente, com certeza, pediu e escolheu, né, a dedo para o professor Giovanni vir aqui falar sobre o nosso tópico, que vai ser sobre reforma do Conselho de Segurança e P5. Então, acho que para o pessoal entender, a gente falou um pouco disso no nosso último episódio, que foi sobre a questão da ONU, se a ONU é falha ou não, mas a gente deu uma planificada geral do que é a ONU, as áreas e tudo, e a gente deixou o Conselho de Segurança para falar, mas no final. Então, basicamente, o Conselho de Segurança é um conselho de 15 membros no total, sendo 5 deles membros permanentes, que é o famoso P5, que com certeza já devem ter ouvido, se não ouviram, são os países que têm o poder de vetar as propostas de resolução. Se eles votam contra, essa proposta não vai passar. Então, são conflitos que envolvem a segurança internacional no geral. Então, quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, a gente tem uma voz mais ativa do Conselho de Segurança, porque é quando vazam aquelas notícias de P5, o P5, Estados Unidos vetou, Rússia vetou, é sempre alguma coisa desse tipo. Sim. Pois é. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, sobre a questão da reforma da ONU. E se o P5 que está nesse Conselho de Segurança é de fato justo. E a primeira coisa que a gente queria falar aqui como surgiu, né? O Conselho de Segurança, ele já vem algo que vem com o nascimento da ONU. Eu vou abrir um espaço para o professor explicar um pouco como é que ele vê a visão dele, que é bem mais acadêmica. Então, a palavra é sua, professor. Legal, acho que é um tema que é super importante hoje em dia, né? Quando a gente pensa em relações internacionais, até puxando um gancho do último episódio, né? Essa questão sobre a ONU ser falha, quais são os pontos de aprimoramento e a necessidade, né? A gente vive hoje em dia, na verdade, um momento de urgência mesmo da reforma das Nações Unidas. E isso não é algo vocalizado só por nós, pesquisadores, acadêmicos, estudantes, pela sociedade em geral, mas pelos próprios líderes e pelos próprios tomadores de decisão ali das Nações Unidas, né? Então, é algo que aparece já desde Kofi Annan, né? Na época, durante as gestões em que ele foi secretário-geral, e volta a aparecer agora também de forma bastante forte com o Guterres, né? E essa acho que é um timing bem legal para a gente poder falar sobre ONU, sobre Nações Unidas, reforma do Conselho de Segurança, porque agora no próximo mês, daqui a exatamente um mês, né? Dia 26 de junho, a gente vai comemorar 80 anos da assinatura da Carta de São Francisco. Né? E assim, são 8 décadas em que a ONU foi criada ali na reta final da Segunda Guerra Mundial, e desde então não teve nenhuma grande reforma substantiva na sua estrutura geral e tampouco também no Conselho de Segurança. Então, por isso essa urgência, por isso essa necessidade, e que
cada vez mais tem aparecido nos discursos, né, e nos debates, tanto nos bastidores quanto nos debates públicos mesmo, para essa reestruturação mesmo do Conselho de Segurança, seja aumentando o número de membros permanentes, seja retirando aí o poder de veto, enfim, tem várias propostas na mesa, né, várias propostas sendo discutidas, algumas com uma aderência um pouco maior, outras com muita resistência, mas é fato que a gente está em um momento, né, acho que talvez é algo que a gente vai retomar um pouco mais à frente aqui do episódio, mas a gente está em um momento que com certeza esse é um tema extremamente importante e necessário envolvendo a ONU, né? E aí de quando que vem a ONU, né? A gente está falando de 80 anos, então a ONU ela surge lá em 1945, né, na Conferência de São Francisco, e não é depois da Segunda Guerra, né? Ainda durante a Segunda Guerra já iniciam-se as negociações todas ali, principalmente entre os líderes dos aliados, né? Então, em 1941, a gente já tem ali a Carta do Atlântico, assinada ali, né, por Churchill e Roosevelt. Depois, nos anos seguintes, 43, 44, a gente tem uma série de conferências também, em que esses líderes, e aí entram também, né, o líder da União Soviética, Stalin, à época, né, e representantes ali da China também, justamente para debater a necessidade de uma organização internacional que pudesse substituir a Liga das Nações, que não tinha conseguido alcançar todos os seus objetivos, todos os seus pleitos desde 1919, quando tinha sido criado, né? Então, é um momento em que esses líderes, né, eles buscam né, organizar ali como que seria o pós-guerra, tá? E aí, justamente nesses debates, eles entendem o seguinte, né? Qual que foi um dos motivos aí do que a gente muitas vezes atribui a um fracasso da Liga das Nações, né? Uma falha, enfim, pelo menos no sentido de manter a paz, né? Tiveram muitos outros pontos em que a Liga das Nações contribuiu de maneira realmente muito importante, determinante, mas na questão de manter a paz, evitar uma nova guerra, um novo conflito, como foi a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Tanto que em 39 eclode aí, tem início a Segunda Guerra. E um dos pontos, né, uma das fragilidades que é apontada é justamente a falta da presença das potências da época. Então, desde 1919, né, apesar de ter sido uma proposta, uma proposição de Wilson, né, de Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos à época, a gente sabe que os Estados Unidos, na verdade, o Senado, né, norte-americano não aprovou ali a entrada do ingresso dos Estados Unidos na organização. Então, os Estados Unidos nunca participou da Liga das Nações e outras grandes potências que participaram foram saindo principalmente ao longo da década de 1930, quando a gente tinha grandes crises, né, ali naquela escalada que a gente viveu durante praticamente toda a década de 30, e que acabou resultando na deflagração da Segunda Guerra Mundial. Então, para poder garantir que essas grandes potências, né, aderissem à ONU e não deixassem a Organização das Nações Unidas ao sinal da primeira controvérsia, pensaram o seguinte: então é necessário que a gente tenha alguns mecanismos, a gente que eu digo, os líderes, né, à época eram 4 grandes potências, né, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, né, isso porque a França, nesse período, tinha sido invadida, né, estava tomada pelo regime nazista. Então, a gente tinha esses 4 líderes, né, esses 4 países, entendendo de que era preciso haver mecanismos que garantissem que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, que uma nova ordem mundial, passasse necessariamente pela concordância com a visão de cada um deles, né? E daí surge essa ideia de existir não só um Conselho de Segurança, mas essa questão dos assentos permanentes, que depois se tornou o P5, né, o P5, aí, com 5 países detendo esse assento permanente no Conselho. E, especificamente, a questão do veto, que acho que a gente vai ainda ter uma oportunidade para debater bastante sobre isso, né? De fato, tanto que... Mas acho que também é importante explicar pro pessoal, como você estava contando, da China, da União Soviética, que quando estava tendo a Guerra Civil Chinesa, a gente teve uma separação, né, da China de Taiwan e a China do continente, a China continental. E nesse, quem acabou sendo reconhecida foi a China continental, que é a República Popular da China, certo? E depois, com o fim da União Soviética, a Rússia meio que assumiu esse papel do P5. Principalmente, eu acho que esses 2 países sendo reconhecidos na minha humilde opinião, uma contrapartida daquela visão que a gente vem junto com os Estados Unidos, com o Reino Unido e com a França. Então, eu acho que o P5, ele tá ali pra fazer uma balança, sabe? Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos não quer que passe coisas que a União Soviética, que a Rússia atualmente e a China aprovam, esses países não querem aprovar os ideais dos Estados Unidos, e isso a gente vê de uma certa forma meio
injusta, porque já falando da questão do veto, né? Sim. A gente vê, às vezes, todos aqueles países aceitando, os países que estão também, que não são membros permanentes, eles mesmo todos aceitando, e aí um país veta e aquilo já não é mais aceito. Então, eu acho que hoje, quando a gente fala do Conselho de Segurança, eu acho que a gente esquece um pouco da palavra multilateralismo. Sim, isso fica até mais claro quando a gente pega pra comparar, tipo, a Assembleia Geral com o Conselho de Segurança. Mesmo que seja diferente no número de países, fica muito claro como um país acaba fazendo total diferença nas votações. Igual quando teve a votação Sim. para a resolução pro pedido de cessar-fogo da faixa de Gaza. Que foram, literalmente, todos os países votaram a favor. Menos os Estados Unidos. O Brasil apresentou várias propostas também, e detalhes, né? Eu tenho isso muito marcado na minha memória, que é vendo essa votação da questão de Israel e Palestina, e a representante dos Estados Unidos falando que os Estados Unidos estão muito tristes em aceitar na verdade, em rejeitar essa proposta, mas eles achavam absurdo que a palavra terrorista para o Hamas não seja, de fato, colocado naquele documento. Então, por causa daquela expressão, segundo o governo, né, aquilo não foi aceito. Então, eu acho que ali a gente, nesse tipo de discurso, a gente perde bastante multilateralismo. Sim, até porque hoje não é mais da forma como era antes, em que a gente vivia num mundo tão bipolar, assim, Sim. que dois países, duas potências em específico faziam tanta força, assim, e pressionavam todo o resto do sistema internacional. Sim. Agora a gente tem vários outros países que são potências em ação, que têm influência e que acabam tendo o seu papel ali meio que jogado de lado, jogado de escanteio, por causa dos países que são parte do P5. A gente fala do G4 também, e no Conselho de Segurança a influência deles vai ser zero se o P5 não quiser. Sim. E eu acho que é por isso que o Brasil tem uma luta, eu acho que histórica, muito grande nessa reforma do Conselho de Segurança, né? Eu acho que o Sérgio Danesi foi um dos grandes apoiadores, assim. É o embaixador que ele já teve na presidência, né? Não lembro se é do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral. Isso, exato. E até se conecta mesmo, Sim. né? A esse momento. Ele que estava na presidência, ele que estava como representante do Brasil no Conselho de Segurança, durante esse episódio que vocês citaram, né? Que eu acho que é especialmente marcante aqui pra gente, porque é o momento em que o Brasil estava na presidência, né? Então, outubro de 23, a presidência do Conselho de Segurança ela é rotativa, né? Então, vai por ordem alfabética, e a cada mês, um dos 15 membros, seja ele permanente ou não permanente, assume a presidência para poder conduzir ali as negociações e fazer todo o trabalho de coordenação, né? E aí, em outubro de 23... justamente o Brasil estava na presidência, ele quase se despedindo, né, do período ali, do biênio em que esteve no Conselho, da última vez em que esteve no Conselho de Segurança, né, 22, 23. E o embaixador Danesi, ele que estava justamente presidindo a sessão na qual foi apresentada uma proposta de resolução que o Brasil costurou junto com os outros países todos, e que de fato teve ali 2 votos a favor, né, teve 2 abstenções ali, e teve o voto decisivo ali, que foi o voto contrário da embaixadora norte-americana, né, representando ali os Estados Unidos. E aí a gente sabe que um voto, né, contra de qualquer um dos países permanentes significa o veto àquela proposta, né, qualquer questão substantiva que seja debatida no âmbito do Conselho. E aí é um vídeo que é bem marcante, né, porque, enfim, todas as delegações a favor, né, todas ali, 12 delegações votam a favor, 2 se abstêm, e a representante norte-americana vota contra e diz, né, que é uma lástima, que é uma pena ter que votar contra, mas por algumas questões, a ausência do termo, né, da classificação, na verdade, do Hamas como grupo terrorista, debates ali sobre a proposta, na verdade, envolvia, né, cessar fogo e a criação de corredores humanitários para que a ajuda humanitária pudesse chegar até Gaza. E aí os Estados Unidos, ao se posicionar contra, bloqueia ali qualquer iniciativa naquele sentido, né? Bloqueia a aprovação daquela resolução. E é um exemplo bem claro de como que esse poder de veto determina mesmo a política internacional hoje em dia. Né? Então, mesmo que a gente tenha, hoje a ONU tem 193 membros, se nós tivermos 192 ali né, alinhados em torno de uma agenda comum, mas qualquer um do P5 for contrário e for uma questão que seja debatida no Conselho de Segurança, significa que não vai existir uma resolução vinculante, um documento, né, nenhuma iniciativa no sentido do que os outros 192 membros, né, optam por seguir. Então, por isso acho que a urgência desse debate, né? Será que isso ainda faz sentido
nos dias atuais, considerando todos os aspectos, né, do pós-Guerra Fria, da geopolítica contemporânea, enfim. Então, tem muita coisa aí para a gente poder refletir e pensar em formas mais válidas, né, mais atualizadas da gente buscar pensar e determinar aí os rumos que a gente tem para o futuro. Eu acho que outra coisa que o Conselho de Segurança falha muito é nessa questão de discutir sobre o país, mas o país não está no debate. Então, eu acho que aí a gente perde, a ONU perde esse ideal de que, tipo, ok, foi aprovado, mas será que isso vai ser de fato implementado? Então, eu acho que, também falando do episódio anterior, eu acho que esse é mais uma falha da ONU. Como é que você tá debatendo Rússia e Ucrânia sem a Ucrânia no comitê? Como é que você tá falando de Israel e Palestina sem Israel e sem o Estado palestino ter lá o seu lugar nas Nações Unidas, sabe? Então, eu acho que é uma falha muito grande que a ONU e o Conselho de Segurança, principalmente, acabam fazendo perder, né, um pouco do sentido, pelo menos pra mim. Eu acho que a gente, foi o que eu falei anteriormente, a gente esquece um pouco desse papel de multilateralismo. Sim, e acaba que chega num ponto em que, mesmo que a gente faça essas propostas pra mudar e pra realmente reformar a estrutura da ONU para que ela faça mais sentido com o cenário que a gente tem hoje, fica a dúvida se eles vão aceitar isso ou não, se eles vão realmente falar, ok, a estrutura tá mudando, a gente tem que se adaptar, ou se eles vão fazer igual a Liga das Nações. Não faz mais sentido eu estar e sair. Então, como que a gente faz para manter esse multilateralismo de fato e ainda assim ter os países que são, querendo ou não, mesmo que a estrutura seja diferente, eles ainda são países que têm um papel muito importante. Então, como manter eles no conselho, como manter eles ali ativamente nas negociações, nos conselhos, nas votações, e ainda assim dar espaço para outros países. Espaço igual. Esse poder de voto, poder de... Não de veto. Não sei se seria o ideal aumentar o poder de veto, mas talvez extinguir o veto. Vai achar outro mecanismo, que talvez um peso de voto, algo assim, para que realmente consiga ter esse multilateralismo mesmo, porque não faz sentido, igual você falou, a gente votar a questão de Israel e Palestina, sendo que a Palestina nem tem um papel de Estado, entre aspas, né? Nem tá lá como um membro oficial da ONU, e Israel também não participa. Rússia e Ucrânia, só a Rússia tá lá, aí cabe aos Estados Unidos e a Europa fazer ali a mediação, então acaba que realmente fica, mesmo que a estrutura mude, esses países têm que se aliar com as potências e têm que dar mais poder às potências para que eles consigam ter voz. Sim. E isso que vocês trouxeram, né, traz talvez o grande diferencial quando a gente pensa em Conselho de Segurança é justamente o fato de que é o único órgão das Nações Unidas que tem o caráter vinculante. Né? Então, diferentemente da própria Assembleia Geral ou de qualquer outro organismo, agência, fundo, né, da ONU, quando a gente fala de Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança ele pode determinar, por exemplo, a aplicação de sanções, né, determinar o estabelecimento de criações de operações de paz, missões de paz. Então, esse caráter vinculante é algo que é importante porque acaba dando uma autoridade que outros organismos internacionais não têm, né? E nesse sentido, acho que vocês comentaram aí, trouxeram algo que é central para esse debate, que é a crise que a ONU vive hoje em dia, especialmente no âmbito do Conselho de Segurança, é, na verdade, uma crise de representatividade, né? Então, a gente pensa, né? Vocês falaram sobre a ausência de muitos atores sobre os quais o futuro, né, e o destino, vamos dizer assim, está sendo discutido no Conselho de Segurança e não tem a presença deles. Ao mesmo tempo, a gente tem um Conselho de Segurança com o P5, né, com 5 países ali com assento permanente, mas a gente não tem sequer um país da América Latina, né, sequer um país do continente africano. Né, na Ásia inteira, ali no continente asiático todo, a gente tem apenas a presença da China, né, no P5, representando junto ali com a Rússia, né, mas pegando regiões ali da Ásia. Então, a gente tem uma crise de representatividade muito considerável quando a gente pensa em Conselho de Segurança. E acho que daí vem a necessidade de uma reforma que considere essa ampliação, né? Mas será que o ideal é ampliar? Será que seria o ideal ter um Conselho de Segurança com quantos membros?
né? Porque tem suas particularidades ali para que, de fato, alguma coisa avance, né? Se com 15 membros a gente tem um debate e discussões que muitas vezes ficam paralisadas, ficam travadas em torno de alguns pontos, de alguns acontecimentos específicos, imagina se a gente tivesse 193, né? Mas acho que essa é uma pergunta interessante para a gente poder refletir mesmo, né? Pensando as relações internacionais, pensando política internacional. Então, quando a gente pensa em reforma da ONU, qual que será a melhor solução? Né? Expandir o número total, abolir o P5, mas, enfim, aí é uma questão extremamente complexa, porque os próprios países do P5 não vão querer de forma nenhuma, né, abrir mão desse seu poder de veto que existe desde a criação da própria organização. Ter mais países com assento permanente, com direito de veto, enfim, então é um campo amplo aí que a gente pode explorar e que existem várias propostas e, né, nós podemos, né, elocubrar aqui um pouco e tentar entender quais que são as melhores né, as potenciais possibilidades que a gente tem para um futuro próximo. Sim. E acaba que é uma questão muito complexa justamente por conta disso. Os países, eles não vão querer abrir mão desse poder que sempre foi deles. Eles sempre tiveram poder de veto. Então, torna mais difícil a busca por uma reforma que realmente permita que outros países, que outros membros sejam efetivos na tomada de decisões, mas que também mantenha, de certa forma, assim, né? Mantenha, entre aspas, o poder das potências, né? Nas decisões. Mas eu acho também que quando a gente tá falando dessa questão de tirar o veto, aumentar o veto, eu acho que a ONU fica meio de mãos atadas, porque quem investe de fato na ONU são essas pessoas que têm de fato, esses países, né, no caso, que tem a maior representatividade ali dentro. Então, acho que com o governo Trump já deu uma segurada ali na questão do orçamento, mas em tese os Estados Unidos tá ali fielmente. Eu acho muito difícil eles entrarem num acordo nisso. Eu acho que esse é um dos principais motivos da reforma da ONU ser sempre, né, um assunto tão delicado e que é sempre muito travado, né? Sim. E aí é interessante porque quando a gente pensa em reforma da ONU, a dificuldade, toda a complexidade, tá em torno do quê, né? Para qualquer alteração na carta, qualquer emenda, qualquer adição à carta lá de 1945, é preciso que essa emenda ela seja aprovada pela Assembleia Geral, né, em sua maioria, mas não só, né? Existe um artigo, né, dentro de uns capítulos ali da Carta das Nações Unidas, que indica que qualquer reforma e qualquer emenda à carta, né, original ali de fundação da ONU, precisa também da concordância e da ratificação dos 5 países membros, mesmo que não seja uma decisão que vá passar diretamente pelo Conselho de Segurança. Justamente essa foi uma forma que lá em 45 esses 5 países encontraram de garantir que a ONU continuaria sendo uma estrutura da qual eles gostariam de fazer parte e se sentiriam, vamos dizer assim, confiantes, né, de tomar parte ali daquela organização. Sim. Então, esse é um desafio grande. É o que a gente já vê, né? Eu acho que a ONU, ela apesar de com o tempo melhorar ou não, na opinião das pessoas, né? Isso eu acho que vai depender do pessoal de cada um. A ONU, ela é uma estruturalização desses países do P5. Então, eu acho que sim, a Assembleia Geral, por exemplo, é um lugar onde os países se expressam nos discursos. O Brasil sempre abre a cerimônia, né, que tem, acho que é em setembro que ocorre. Em setembro. Lá, nossa, tem um vídeo no YouTube que é sensacional, que é acho que são dos discursos mais marcantes que tem nas Nações Unidas. E são umas coisas que você vê e fala, como é que a pessoa fala isso na ONU, assim, na Assembleia Geral. Tem um vídeo do Trump chamando o Kim Jong-un de Rocket Man. Tem um vídeo acho que é do Fidel Castro fazendo um discurso de 4 horas por aí. É normalmente um discurso de 15 minutos. Então, eu acho que são coisas que ali, você concordando ou não, abre um espaço para esses países pronunciarem. Mas, de fato, isso vai ser efetivado ou não, eu acho que vai estar sempre na mão do P5. Sim. Até porque igual isso que você falou do financiamento, acaba que a ONU, e principalmente o Conselho de Segurança, se torna não um meio de resolução de conflito, mas uma extensão do poder dos estados que mais têm poder ali. Sim. É só uma extensão para que eles consigam concretizar os próprios interesses. Sim. Porque se eles não querem, ele que financia. Sim. Apesar de ser bom, eu acho que
como a gente estava falando, no passado servia, e hoje também eu acho que vive muito como uma balança para que não haja uma guerra tão direta entre Estados Unidos e Rússia, por exemplo. Então eu acho que ter o P5 ali é um modo de evitar que essas potências entrem em contato direto. Mas, ao mesmo tempo, você está excluindo os outros países, né? Sim, até porque eles nunca entram em conflito diretamente. Eles estão sempre ali por trás, mas eles sempre estão, cada lado apoiando um lado de um conflito, independente de qual seja. A gente tem isso em Israel e Palestina, a gente tem isso na questão da Rússia e da Ucrânia, até no conflito da China e Taiwan. A gente sempre tem cada um apoiando um lado e meio que indiretamente ali interferindo, mas nunca diretamente. Então, eles meio que estão ali, tipo, eu voto a favor, ele não, eu voto contra. Pra não ter esse embate direto, mas indiretamente eles ainda estão ali. Sim. Em todos os conflitos. Sim. A gente vive ainda muito um momento ali como assim como foi durante toda a Guerra Fria, né, das guerras por procuração, né, as proxy wars. Então, são conflitos em que muitas vezes essas grandes potências não estão diretamente envolvidas, exatamente, mas como estão indiretamente dando um apoio, seja ele direto mesmo ou nos bastidores, acabam tendo um papel relevante na condução dessa agenda nas discussões internacionais, né. Mas a gente está vivendo um momento interessante, né, porque acho que pela primeira vez nos últimos anos a gente tem ali os 5 países do P5 concordando em torno da necessidade de expansão e de reforma, né, e consequentemente expansão do Conselho de Segurança, né. Hoje com o Trump é mais complicado a gente afirmar isso, né, mas o ano de 2022 foi muito marcante, né, até mesmo no discurso durante a Assembleia Geral, né, durante a abertura da Assembleia Geral em setembro de 2022, Biden, né, então presidente norte-americano, no seu discurso falou sobre a necessidade de reformar as Nações Unidas, reformar o Conselho de Segurança e expandir também, né, entendendo que o mundo que a gente vive hoje é muito diferente do mundo de 80 anos atrás. Sim. Né? Há 80 anos, na criação da ONU, foram 50 estados que fizeram parte ali da Conferência de São Francisco. Hoje são 193, né? Quando a ONU foi criada, o Conselho de Segurança foi estabelecido, a gente tinha 11 países, né, fazendo parte. Eram o P5 mais 6 rotativos. E aí, na década de 1960, já, né, mais de 60 anos, a gente teve o único movimento de expansão desde então, né? E aí a gente subiu de 11 para os 15 membros que a gente tem hoje. Desde então, né, a gente teve aí nas décadas de 60 e de 70 o movimento de descolonização, uma proliferação grande de novos estados independentes, mas o número de países do Conselho de Segurança, né, permaneceu sendo 15. Né? E aí, desde os anos 90, a gente já teve ali discursos da França e do Reino Unido em favor de uma expansão, e depois, posteriormente, também a gente teve alguns movimentos, tanto da Rússia quanto da China também apoiando, mesmo que de forma discreta, né, de forma tímida ainda, esse processo de expansão. E agora, em 2022, com o discurso do Biden, a gente viu os Estados Unidos também indo nessa direção. Né? Então, eu acho que a gente está chegando em um momento em que essa urgência ela é tão nítida, ela é tão evidente, que os próprios países do P5 não estão conseguindo mais contornar, né, essa ideia de uma expansão do Conselho de Segurança. Estão vendo que realmente é uma necessidade que a gente tem para a política internacional contemporânea. Né? E acho que aí entra o Brasil, né, que é um ator importante desde a fundação da ONU, desde o estabelecimento do Conselho de Segurança. Né? Existe uma questão diplomática importante do Brasil, né, que se vê como tendo a vocação para fazer parte do P5, né, que no caso seria um P6, né, se a gente tivesse um 6º membro permanente. Acho que é um tema interessante da gente poder pensar também, né? Sim, eu acho que também outra forma da gente analisar isso, se deve haver uma reforma ou não, é também vendo o que o Conselho de Segurança já fez hoje em dia em questão das suas falhas e nos seus acertos. Tipo, a gente vê a guerra da Síria, que se alastrou por anos e anos e não foi resolvida pela ONU. Sim. A gente vê a guerra da Rússia e Ucrânia, que tá rolando até hoje, já a Palestina também. Então, assim como casos um pouco mais afastados, né? A gente tem Ruanda ali, que, como a gente falou no episódio passado, foi muito marcante para a comunidade internacional. Então, acho que esse é outro peso, porque o peso que esses países do P5 têm, às vezes, impedem um certo consenso internacional, assim. Sim, e retira o principal objetivo do Conselho de Segurança, né? Que é realmente buscar soluções para resolver os conflitos. E acaba por ser
guerra de interesses lá dentro, eles focam em proteger os próprios interesses, não em resolver o conflito. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, o conflito está escalando, a guerra da Ucrânia vai fazer o quê? 4 anos já. Vai fazer 4. Vai fazer 4 anos já. Um conflito um conflito que, em tese, poderia ser resolvido de forma mais rápida. É muito complexo ver isso, porque eu acho que o papel do Conselho de Segurança vai estar sempre na mão desses países com força. Tanto que tem uma pergunta que mandaram pra gente, que seriam se os países do P5 não continuariam a comandar o cenário internacional pela força. Na minha opinião, eu acho que sim, porque assim como os Estados Unidos invadiu o Iraque, não sei se pra conseguir alguma outra coisa que eles querem tanto, eles seriam incapazes de fazer isso. Eu acho que com certeza seriam. Sim. Eu acho que esse é um dos principais problemas decorrentes dessa estrutura, né? Dessa formação do Conselho de Segurança, que é a paralisação em torno de temas que são extremamente importantes e necessários. Como a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, né? O conflito, a questão ali entre Israel e o Hamas, né? Na faixa de Gaza. E como que a inação do Conselho de Segurança acaba resultando assim como a gente já teve ao longo da história, como vocês falaram, né? Em situações humanitariamente, em tragédias, né? Humanitárias extremamente tristes e que realmente não só chocam, né? Como geram todo uma comoção grande na comunidade internacional, mas enfrenta ao mesmo tempo uma incapacidade, né, de que os atores consigam agir em torno daquilo e ter algum tipo de resultado efetivo, né? Então a gente teve, por exemplo, algumas situações em que o Conselho de Segurança conseguiu resultados mais concretos, né, mais diretos. Então, inclusive em 1950, né, logo nos primeiros anos da ONU, acho que vocês até citaram isso no último episódio, né, a situação ali na invasão da Coreia do Sul, né, a ONU rapidamente reagiu. Em 1990, na invasão do Kuwait pelo Iraque, a ONU conseguiu também rapidamente mostrar uma reação, mas isso por quê? Porque nesses casos, o P5, lá em 50, a União Soviética estava afastada temporariamente ali, né, dos debates, mas em 90 todos os 5 permanentes, né, concordaram ali, ou pelo menos não vetaram, né, não bloquearam a ação do Conselho de Segurança para poder reagir rapidamente ali à iniciativa ofensiva iraquiana. Agora, quando tem qualquer interesse de algum dos 5 países, a gente vê uma incapacidade de resposta grande, né, no âmbito do Conselho de Segurança. E aí, as próprias Nações Unidas precisam procurar algumas outras possibilidades, subterfúgios, tentar agir, por exemplo, por meio das suas agências humanitárias, né, por meio da própria Assembleia Geral. Mas o Conselho de Segurança, que como a gente falou, né, o órgão que é vinculante, que tem ali uma autoridade maior no cenário internacional, a gente acaba tendo uma inércia muito grande, e daí vem a crítica, né? E aí, acho que vale também a gente pensar se a expansão no número de estados que fazem parte do Conselho de Segurança, isso resolveria esse problema. Será que resolveria o problema da inércia? Será que mais países dificultaria ainda mais que eles entrem em consenso? Se a gente tiver mais países, por exemplo, com poder de veto. Com 5 países que têm esse poder de veto, a gente tem muitas vezes a impossibilidade de chegar a qualquer tipo de resolução. E se a gente tivesse 10 países com poder de veto? Aí não seriam mais 5 interesses, né, próprios ali no debate, mas seriam 10. Então, eu acho que vale até para a gente poder pensar mesmo, né? E refletir qual que é a melhor forma dessa expansão, dessa estrutura, ter mais países, abolir o poder de veto, que é muito complexo, considerando que para isso os próprios países do P5 precisariam concordar, o que eu vejo como um cenário extremamente improvável, né? E se a gente tem outros países, por exemplo, entrando com assento permanente sem o poder de veto, será que isso afeta de fato vai ser uma solução para essa crítica de inércia, né? De muitas vezes uma ação mais inócua por parte do Conselho de Segurança, né? E o Brasil nisso tudo, né? Vocês acham que o Brasil tem condição, né? E vai, em um futuro próximo, fazer parte do Conselho? Então, é porque quando a gente tá falando do Brasil estar no Conselho, a gente também tá falando disso realmente ser efetivado, né? Eu acho que o Brasil tem, no mundo inteiro, todos os diplomatas que a gente já teve a oportunidade de conversar, todos falam que o Brasil tem um time de diplomatas excepcional. Sim. Então, eu acredito que a gente tem esse respeito internacional, sim, e a gente tem esse espaço
A questão é, isso realmente vai ser efetivado? Será que esses outros países vão colocar o Brasil com essa importância? Porque talvez a gente tenha, né, na visão dos outros, essa importância para resolver os conflitos, que a gente é muito diplomático. Mas nessa questão de estar ali, de fato, com o poder na mesa... Sim. Aí eu já não sei se seria de fato algo favorável na visão desses outros países. Obviamente. Sim, até que ponto para as grandes potências que fazem parte do P5 é interessante ter o Brasil ali, até quando não é. Porque a partir do momento que ele faz parte, não tem mais como só tirar ele dali. Então é uma coisa que eu acho que, assim, não que já não tenha demorado muito tempo, né? 80 anos é muito tempo para a estrutura continuar do mesmo jeito. Mas eu acho que deve ser uma coisa muito difícil não de acontecer, porque eu acho que se tem um país que tem a possibilidade de entrar, é o Brasil. Mas ainda mais por essa reorganização do sistema internacional. Será que é do interesse dos Estados Unidos ter o Brasil ocupando uma cadeira igual, de igual para igual? Será que é interessante para a Rússia, para o Reino Unido? Será que é do interesse deles realmente ter o Brasil ali, mesmo que o Brasil seja um grande mediador e seja um ente diplomático muito forte? O Brasil, ele tem justamente a questão humanitária muito forte, ele é muito diplomático. Então, ele não vai só acatar o que algum dos outros falam, ele sempre vai tentar buscar outras formas e tentar negociar. A gente sabe a forma do Brasil ser uma opção... Sim. E ele passa a ser efetivo ali, de fato, não é isso que vai acontecer. Sim. O Brasil é um país com vocação diplomática, né? Sim. E a gente pensar no Brasil como um país, né, com assento permanente no Conselho de Segurança, é interessante porque isso nos faz voltar lá na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, esse é um pleito que a diplomacia brasileira tem, que não é de hoje. Né? É desde a fundação da ONU. Então, eu lembro, quando eu estava começando a estudar relações internacionais, que esse era um debate que, até mesmo na academia, era bem forte, né? Que era toda a questão de o Brasil, lá em 1945, né, ter sido prometido pelos Estados Unidos para o Brasil, na época, no governo de Vargas, de que o Brasil seria um 6º membro permanente do Conselho de Segurança. E por muito tempo isso ficou como algo quase mítico, sabe, na diplomacia brasileira. E depois começaram depois, né, ao longo das décadas seguintes, começaram a surgir documentos mesmo evidenciando isso, né? Então, durante a própria conferência ali de São Francisco, né, lá em 45 também, durante os 2 meses de conferência, em algumas correspondências, inclusive, ficava claro ali que o secretário de Estado norte-americano meio que fazia uma promessa, né, pro líder ali da comitiva brasileira, o Leão Veloso, de que o Brasil teria, né, direito ao assento permanente, se não fosse ali na ocasião da própria Conferência de São Francisco, que logo, né, muito em breve, teria uma reforma e que o Brasil teria esse assento garantido, né, até por conta, e isso era visto pelo governo Vargas, né, e pelo Brasil de maneira geral, como um reconhecimento da participação brasileira durante o esforço de guerra dos aliados, né? Então, o Brasil foi o único país da América Latina, por exemplo, que não só apoiou, né, os aliados, mas enviou tropas, né? Esteve nos campos de batalha na Europa, ali as campanhas na Itália. Então, isso tudo fez com que o Brasil se posicionasse, já desde então, e já tinha uma tradição diplomática já muito forte, né? Então, se posicionasse como um candidato quase natural a ter também esse assento permanente no Conselho de Segurança. Então, é algo que desde 1945 faz parte, ou de forma direta, ou nos bastidores, ou de forma mais velada, vamos dizer assim, dos interesses, né, da diplomacia brasileira. E aí, na década de 90, isso volta um pouco mais forte. Por quê? Né? Por causa do fim da Guerra Fria. E aí, não só o Brasil, como outros países também começam a colocar como necessária a reforma do Conselho de Segurança e a se colocarem como candidatos a serem novos membros permanentes. Né? Então, assim, já se passou muito tempo. A gente já teve não só o fim da Segunda Guerra Mundial, mas já teve um outro conflito posterior. Enfim, acho que está na hora da gente repensar o formato da ONU, né? Especialmente do Conselho. E aí é algo que, pela vocação diplomática, né? O Brasil, por exemplo, ao longo de todos esses 80 anos, é o país que mais vezes participou, como membro rotativo, né? Como membro não permanente, é o país que mais vezes participou do Conselho de Segurança, né? Foram 11 vezes, hoje ao lado do Japão, né? Brasil e Japão foram os 2 países que mais tiveram gestões ali, né? Biênios como parte do Conselho de Segurança, dos debates do Conselho. E aí, tanto é que lá em 2005 o Brasil se junta ao Japão, né? A Alemanha, e aí formam justamente o G4.
né? Então, o Brasil junta-se ali com esses países e dão início a esse movimento pela expansão de uma maneira mais institucionalizada, né, um pouco mais formal, pela expansão do Conselho de Segurança. Então, é uma das proposições que a gente tem hoje em dia, inclusive, né, vocalizadas pelo próprio presidente Lula, né, e também pelos outros países, como uma das possibilidades de expansão que a gente tem hoje em dia para o Conselho de Segurança, né. Isso ao lado de... Na verdade, não ao lado, né? Mas isso acaba conflitando com algumas outras possibilidades. Então, a gente tem alguns grupos, né, organizados regionalmente. A gente tem um grupo africano também, né, que pleiteia pela inclusão de pelo menos 2 estados africanos ali como membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, a gente está em um momento ali, já nos últimos 20 anos, pelo menos, né, em que os países têm negociado, têm discutido, têm debatido para tentar entender qual que é o melhor formato dessa expansão. Né? E se a gente expande, se vão ter mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 membros permanentes no Conselho de Segurança, quem vão ser eles? Né? Como que isso vai ser decidido? Eu acho que essa é uma pergunta-chave para a gente poder refletir e buscar alguma perspectiva também. Eu acho que essa pergunta a gente deixa bem para o nosso telespectador. O que você acha? Você acha se a reforma da ONU é necessária? O P5 tem que ser... de fato acabado ou expandido ou continuar do jeito que tá? Eu acho que essa pergunta a gente deixa para as pessoas que estão assistindo a gente. E aí só um complemento, né? Falando do G4, desses grupos todos, então acho que hoje é importante esse debate, o posicionamento do Brasil, e tem um reconhecimento, na verdade, né? Então, G4 formado aí por Brasil, Alemanha, Japão e Índia também, né? Já tem um reconhecimento formal, inclusive, e um apoio formal, na verdade, de 2 dos membros permanentes das nações, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Que é Reino Unido e França. Então, tanto o Reino Unido quanto a França não só reconhecem a necessidade dessa reforma institucional, dessa expansão do Conselho de Segurança, mas apoiam também a própria iniciativa do G4, da qual o Brasil faz parte, é um dos países postulantes. Né? E a gente está caminhando, na verdade, a gente já tem até uma certa institucionalização para a junção dessa proposta do G4, né, ao lado de Alemanha, Índia e Japão, para que seja uma proposta conjunta com a própria União Africana. Né? Então, uma junção do G4 com a proposta do continente africano. E aí seriam, por exemplo, esses 4 estados, né, do G4, né, como membros permanentes, e mais 2 estados africanos, justamente garantindo uma maior representatividade dentro do Conselho de Segurança. Né? Ainda que, e aí acho que um último ponto só interessante é que a gente entende, né, que os próprios países que hoje fazem parte do P5 vão ter muitas reticências de aceitar novos membros permanentes com poder de veto. Né? Então, o próprio G4 já se colocou como aceitando ali, né, a possibilidade de que entrem como membros permanentes sem ter o poder de veto. Né? Então, fariam parte, né, de maneira permanente dos debates, né, das reuniões todas do Conselho de Segurança, mas sem ter a possibilidade de vetar decisões, propostas de resolução. Né? E aí isso, a princípio, seria reavaliado depois de 15 anos, depois de 20 anos. Né? Então, jogariam essa decisão sobre o veto mais para frente, justamente para tentar, assim, angariar apoio, né, e conseguir a aceitação dos próprios países que hoje já fazem parte do P5. Então, acho que a gente está caminhando um pouco nessa direção, a urgência, né? A gente está vivendo uma erosão do multilateralismo hoje em dia, tanto de forma deliberada, muitas vezes, quanto pelas próprias incapacidades do sistema atual de lidar com os desafios que a gente tem atualmente. Então, essa urgência, essa necessidade, ela é cada vez mais compreendida como algo, né, que precisa ter alguma solução, que precisa ter alguma ação mesmo multilateral, alguma ação, né, sobre a qual os países, de maneira geral, todos, né, de forma consensual ou o mais próximo disso, possam concordar. Né? Então, acho que é um debate, né, espero que muito em breve, em alguns anos, né, a gente já tenha algumas novidades nesse sentido, especialmente nesse ano em que a ONU completa 80 anos, são 8 décadas que lançam luz justamente a essa necessidade da reforma institucional. Sim, com certeza. Sim. Quer complementar alguma coisa? Acho que não. Quem sabe daqui a um tempinho a gente tá gravando um vídeo pro nosso TikTok sobre a reforma da ONU, né, gente? Vai ter muito. Tem em todas as nossas redes sociais, a gente tá sempre atualizando, TikTok, Instagram. Sigam a gente se vocês não seguem. Como a gente falou antes,
Responda aqui nos comentários, pra quem tá vendo pelo YouTube. Pra quem tá ouvindo, né, a gente pelo Spotify, fica aqui a reflexão, que eu acho que é um assunto muito importante. Novamente, agradecer aqui ao nosso querido professor Giovanni por ter vindo. É muito especial pra gente ter ele aqui como nosso primeiro convidado. E vão vir muitos outros por aqui, ele também vai aparecer aqui de novo, muitas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Esse é só o início do nosso projeto, então, muito obrigada, professor. E muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? E foi muito especial estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante. E é isso, acompanhem aí as redes, vejam os vídeos aí no TikTok, no Instagram, né? Curtam, compartilhem, sigam, enfim. E é isso, gente. Obrigada. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.